Nem quero falar do jogo de sábado. Nós temos que falar do jogo de sábado. E nós temos que começar a falar do jogo de sábado por um ponto. Nosso sistema defensivo. Meus amigos. Eu não quis escrever nada sobre isso no Twitter, porque eu acho que 280 caracteres não é o suficiente para a gente conseguir explicar tudo que se passa com o nosso sistema defensivo e para poder falar o suficiente sem ser cancelado antes de ser entendido, ok? Muito se põe na conta da ausência do Fabinho, ou da ausência do Thiago, ou de todas as lesões do nosso meio campo, né? A nossa permeabilidade defensiva nessa temporada. Quis botar uma palavra bonita aqui pro corte ficar legal, né? Mas a gente tem que levar em questão um negócio. A gente tomou algumas viradas e alguns empates bizarros essa temporada. E eu vou abrir aqui que eu tenho anotado até para não passar a imagem errada, mas é o seguinte: a gente já perdeu ali uma boa vantagem 5 vezes nessa temporada. Contra o City a gente deixou empatar 2 vezes. Contra o Brentford a gente deixou empatar 2 vezes. Contra o Milan a gente deixou uma vantagem de 2 gols e ir embora e conseguimos vencer. Contra o Atlético de Madrid a gente deixou uma vantagem de 2 gols e ir embora. Conseguimos vencer. Contra o Brighton a gente deixou uma vantagem de 2 gols e ir embora. Não conseguimos vencer. Ok? Já foram 5 jogos. E a gente tem que falar que é o seguinte: em 3 desses 5 jogos, o Fabinho começou como titular. Ok? Então, assim, não vamos achar que é o salvador da pátria, que eu concordo que no meio campo do Liverpool, por exemplo, o Fabinho hoje é o único jogador que não tem um substituto natural da posição para jogar. Só que não vamos achar que é simplesmente o fato do Fabinho não jogar que a gente tá tendo esses problemas defensivos, ok? O nosso problema defensivo passa muito pelo fato do seguinte: Virgil van Dijk não está jogando no mesmo nível que ele jogou em outras temporadas. Ai, meu Deus, mas você tá criticando o Van Dijk, isso não pode, meu Deus. Cara, eu não estou criticando o Van Dijk. Eu estou tentando deixar claro pra muita gente que acha, e justificavelmente também, porque que olha o Van Dijk assim e fala assim: isso é uma besta, é uma máquina enjaulada em ódio e que, pô, voltou já 100%, e olha o tamanho da perna desse cara, e olha o tanto que ele corre, e ele já tá como se nunca tivesse lesão. Não, cara. Virgil van Dijk ainda assim é um ser humano, ok? Ainda assim é um ser humano. E ele fala abertamente, há entrevistas dele, inclusive nessa semana, falando que ainda está 70% a 80% da condição física dele, ok? Há muitos jogadores nesse nível que tem problema de joelho e nunca mais volta a jogar futebol no mesmo nível, na mesma qualidade, ok? Há lesões de joelho que encerram carreiras de jogadores. E há lesões de joelho, cara, que quando... E a exceção, o jogador voltar a jogar num alto nível, num altíssimo nível, no mesmo nível que anterior, é tão pequena, assim, é tão rara, mas é tão rara, que o cara que conseguiu voltar de uma e depois de 2, isso aí é chamado até hoje de fenômeno, ok? A gente chama de fenômeno. Então o negócio é o seguinte: essa temporada, talvez assim, a gente não possa simplesmente entrar com a cabeça que a gente tinha nas temporadas anteriores. Meu amigo, o negócio é o seguinte: pré-lesão do Van Dijk, a gente não se dava sequer conta de qual era a condição física, de qual era a sequência, de qual era o estado mental, ou de qualquer coisa de quem fosse o zagueiro do lado do Van Dijk, ok? O Matip teve uma puta temporada no ano da Champions. Em muitos jogos foi melhor que o Van Dijk e tudo mais. Cara, isso só acontece porque você tem o melhor do mundo do seu lado ali. E a gente tinha essa confiança, a gente tinha essa tranquilidade, a gente tinha a serenidade de pegar um Brighton, de pegar um time nesse nível e saber: se a gente fizer um gol, a gente vai ganhar. Porque hoje a gente não vai tomar nenhum gol, cara. A bola não vai entrar no nosso gol, não vai passar pelo Van Dijk nem fudendo. E hoje a gente tem que ter a noção, cara, de que, pô, ali, no começo da temporada, por exemplo, o Van Dijk o Matip teve performances melhores que o Van Dijk. O Konaté teve jogando muito alto. Só que hoje a gente não pode ter, cara, a mesma confiança no Van Dijk que a gente teria antes da lesão. E é natural. E o meu ponto aqui é que por 2 coisas que eu deixo isso claro. E aí é bom pra você entender que eu não tô criticando o Van Dijk. Eu não acho que o Van Dijk tem que ser criticado, ok? Até
nos momentos em que a gente perceber que ele não está no mesmo nível. Isso tem que ser levado em conta da seguinte maneira, não é tipo você ir no Twitter e falar, porra, cara, olha lá, o Van Dijk falhou, puta, o Van Dijk não é o mesmo que era antes. Isso é o normal, isso é o esperado, ok? O Van Dijk está dentro do processo de recuperação. E a gente tem que ter noção. Mas a gente também tem que ter essa noção na hora de montar o nosso time. Se a gente for pegar o sistema posicional do Liverpool hoje, vocês vão ver que o Trent está jogando muito mais avançado do que ele jogava. O Robertson está jogando muito mais avançado do que ele jogava. E a gente não tem a segurança defensiva que a gente tinha nas outras temporadas. Olha o tanto que o Alisson tá tendo que pegar, cara. Olha o tanto que o Alisson tá tendo que pegar. O Alisson tá sendo muito mais exposto do que em temporadas anteriores. E muito mais exposto, inclusive, do que na temporada anterior. Porque na temporada anterior, na hora que o bicho pegou, e a gente percebeu que a gente não tinha zagueiro, não tinha volante, a gente colocou todo mundo pra jogar lá atrás e parou de fazer gol porque a gente jogava defensivamente, recuado, ok? Então, pelo menos, a gente tinha essa noção. Hoje a gente não tá tendo essa noção, cara. E o Alisson joga lá e o Arnold joga lá em cima. O Van Dijk ainda. Gente, ouçam aqui de novo. O Van Dijk ainda não é o mesmo Van Dijk da pré-lesão, ok? E assim, porra, cara, ele fica suscetível, inclusive, a errar mais. Porque, assim, um goleiro que. Uma coisa é você ter 2 chutes no seu gol durante o jogo e você ter um goleiro pica ali que você sabe que esses 2 chutes ele vai pegar. Agora, 12 chutes no gol, cara, um vai entrar. Pode ser o Neuer misturado com o Buffon ou com o Alisson nas costas. Vai entrar. Uma bola vai entrar. Entendeu? A gente tem que ter essa noção, assim. Então, tipo. Cara, o Fabinho é completamente diferente, eu sei disso. Mas não é só isso, ok? Não é só isso. O problema não é só esse. O problema não é o Robertson. Eu já ouvi falar assim, a gente fala muito do Van Dijk, mas, por exemplo, o Robertson não tá no mesmo nível das temporadas anteriores. Cara, o Robertson sempre jogou junto com o Mané ali e com o Wijnaldum do lado esquerdo, mas principalmente com o Mané, né? Que foi um jogador que variou muito nas 2 últimas temporadas, né? E obviamente que se você faz dupla com um jogador que não tá no seu ápice de confiança, não tá mandando a bola de volta no mesmo nível e tudo mais, o seu jogo, porra, vai cair, obviamente, não tem como fugir nisso. Mas enfim, a gente tem que ter essa noção, cara. A gente tem que ter essa noção, ok? O nosso setor defensivo hoje não é tão confiável quanto era em tempos atrás. Por quê? Algumas razões. O melhor zagueiro do mundo por uma distância não está no mesmo nível físico que estava no seu auge ainda. Pode voltar, não é uma coisa que passou, mas no momento não está. Os nossos laterais, que já não são os maiores marcadores do mundo, estão jogando quase como meio de campo. Cara, você tem que entender que assim, aquela troca de posição do Salah com o Arnold, do Arnold passando na direita, não é só isso que tá acontecendo, ok? Muitas vezes ele tá trocando com o meio campo, ele tá entrando pro meio campo e tudo mais. A gente tem que ter uma cobertura ali. E essa cobertura, obviamente, é muitas vezes feita pelo Fabinho, que é um monstro, mas também do Van Dijk, que é um monstro, cara, e cobre metade do campo, entendeu? E hoje ele não consegue cobrir metade do campo. A gente tem que ter essa noção.